Estimados irmãos e irmãs, caro Padre Fernando, quero cumprimentar o prefeito Juninho, o vice-prefeito Kennedy, o ex-prefeito Júnior de Abel, Erivaldo, chefe de gabinete, também os vereadores Suel de Baldo, Augustinho, Joãozinho, Glecinha, Zefa de Sinobe, Zenaide, Naldo, Lindomar, Mateus Borges e todos vocês que estão participando aqui nessa noite e estão construindo juntos esta festa de São Francisco. Eu queria meditar um pouco partindo do Evangelho. Vocês conhecem bem a história do pobre Lázaro e do rico que fazia muita festa, se chama rico e pulão. Rico que vivia na ostentação. E o Lázaro, que significa Deus ajudou, Deus salvou. A palavra Lázaro, Deus salvou. Vejam que nesse evangelho nós poderíamos dizer: eu acho que os ricos não vão para o céu, porque o rico que ostentava é aquele que mostra o tempo todo as riquezas, mostra a ostentação, mostra os carros. Hoje em dia tem gente que faz isso na internet e muitos de nós seguimos. Sabe por quê as pessoas seguem, os jovens seguem? Porque eles querem de alguma forma também serem assim. Tem hoje em dia muita gente na internet que mostra o dinheiro, os carrões, as fotos, vivendo no luxo. Mas eu queria perguntar para vocês e também para os jovens: será que é isso mesmo que vai fazer a pessoa feliz? Será que é isso que deixa uma pessoa verdadeiramente feliz? Tem muitos jovens que estão aqui e nós estamos celebrando a festa de São Francisco. São Francisco exatamente rejeitou isso. O pai dele tinha muitas posses naquela época. E um dia Francisco faz um protesto na praça, ele fica nu. Olha aqui, ó. Francisco fica nu na praça. Ele diz: porque Deus me fez exatamente assim. E eu não preciso de todos esses luxos e nem do dinheiro do meu pai. E eu não quero viver a partir da riqueza. E a gente poderia dizer: bom, se um jovem hoje em dia viesse aqui na frente e faz um protesto assim, a gente chamaria ele de louco. Porque afinal, aquele jovem é louco. Mas só que depois a gente percebe, logo a gente não compreende. Mas Francisco queria dizer: olha, eu quero viver para Jesus, como Jesus, que foi pobre, mas não é uma pobreza de não ter nada. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: nós temos que querer que a vida nossa melhore sempre, porque nós temos que ter acesso à saúde, nós temos que ter acesso à educação, nós queremos ter as nossas coisas na casa, nós queremos ter uma vida digna, e isso é sadio. É sadio para os jovens também quererem uma vida digna, porque hoje em dia, também em muitas cidades grandes, os pais mantêm muitos jovens e dão tudo. E quando dão tudo para o jovem,
ele não pega o gosto de conquistar as coisas. Eu lembro que nós, quando eu era criança, nós tínhamos pouco, não tinha dinheiro. Eu sou lá do Rio Grande do Sul. Nunca faltou comida, mas dinheiro assim para fazer as coisas a gente tinha pouco. Então, desde criança, colocou no desejo: não, eu quero vencer na vida. E eu comecei a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos fui trabalhar numa empresa de móveis. Depois trabalhei até os 17 e depois fui para o seminário. Mas nesses 5 anos, o dinheiro que eu ganhava, eu ajudava os pais. E comprava uma coisa melhor, uma estantezinha melhor. Naquele tempo nós nem tinha televisão, porque nós tinha vindo da roça. E nem televisão tinha. Então imagina, conseguir comprar uma TV colorida era um luxo naquele tempo. Isso, vejam aqui, ó. O desejo de evoluir faz bem. Faz bem. Por quê? Porque isso mostra que a pessoa se motiva a fazer alguma coisa, a pessoa se motiva a seguir adiante, a não ficar sempre dependendo das coisas e assim por diante. Então isso é justo. Mas o que não é justo é alimentar um desejo de riqueza, de sucesso, especialmente de sucesso fácil, que também seduz aos jovens. Vocês sabem, pais e mães, que a vida é um dia depois do outro, e é uma luta, é uma busca, é uma construção, mas sempre com honestidade, com ética, com caráter, sem enganar ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, mas vivendo a honestidade. E aqui no Evangelho o que aparece? Aparece um pobre e um rico que criaram uma distância muito grande entre si. E depois que morre, qual é a compreensão depois da morte? Que essa distância que se criou aqui, ela continua lá. Por isso o Evangelho também está dizendo: olha, quem segue o Evangelho não cria distância entre um e outro, mas cria sim proximidade, cria fraternidade, cria relacionamentos próximos. Por isso, irmãos caminham juntos e não criam distância, aonde para um falta tudo e para outro tem demais. E as distâncias, olha aqui, ó, as distâncias não é só aquela daquele que tem dinheiro e daquele que não tem. Uma distância pode ser até porque eu sou católico e o outro é evangélico. Então eu crio uma distância dele. Isso ali é evangelho? Não. Isso aí é de Jesus? Não. Até o padre estava me dizendo, eu vou falar isso porque isso é curativo. O padre estava me dizendo que um jovem até se tirou a vida e ele teria dito que era por causa da mãe dele, que era evangélica e ela queria que ele se tornasse evangélico. Vejam o seguinte, aqui nem é o caso de culpar a mãe. Não é o caso de culpar a mãe. Não, a mãe dele é culpada. A mãe dele ficou cega pela religião. E um católico também pode ficar cego pela religião. Não é só o evangélico. O católico também. Quando ele compreende que só ele que está certo e o outro não, está tudo errado. Então aqui, ó, se a gente quer evangelho mesmo, se a gente quer Jesus, a gente não cria distâncias entre as pessoas, independente do que fazem e do que pensam e da religião que têm. Por quê? Como é o caso aí, dessa mãe, que eu não condeno. Mas eu poderia dizer, bom, eu posso questionar quem colocou na cabeça dela aquela ideia. Isso sim eu posso questionar. Por quê? Se eu coloco na ideia a cabeça de que aquilo que eu acredito, só aquilo é certo, então ali tem uma raiz, alguém botou na cabeça dela. E ela passou a acreditar nisso.
E ela compreendia que o filho tinha que ser assim. Mas você percebe que é um pensamento doente. E como eu disse, e vou repetir, na Igreja Católica também pode ter gente doente pela própria religião. E isso não faz bem. Nós temos que ser pessoas que criam pontes e não muros. Como a distância do Lázaro que está aqui, comendo migalhas dos cães, e o rico que está lá. Não é só riqueza e pobreza. É também, hoje em dia, não se criou uma divisão muito grande por causa da política no Brasil? Então, uns que pensam, não, olha, o bolsonarismo e do Lula. Não, esse pensamento eu vou dizer para vocês. Não pode ter esse pensamento porque isso divide. Isso não é de Deus. A pessoa até pode falar de Deus. Não, eu sou de Deus. Tá, pode falar, pode dizer que tu é de Deus. Mas se tu não mostra com a vida, se tu não mostra com o teu jeito de ser, que tu respeita os irmãos, que tu respeita a ideia diferente, que tu respeita a religião diferente, que tu respeita o partido diferente, se tu não mostra, pode falar de Deus, pode ter Deus sempre na boca, mas isso não significa nada, porque Deus passa pela prática religiosa de amor, de respeito, de compreensão. Então aqui hoje à noite, no dia na festa de São Francisco, São Francisco foi o homem universal. O que é o homem universal? O homem de todos. Por que ele foi de todos? Porque ele queria viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que dizem que ele, o Papa da época, para criar uma ordem, Francisco foi diante do Papa, e o Papa tinha que ter um monte de regras lá para fundar uma ordem, um grupo, que hoje são os franciscanos, capuchinhos, enfim, o grupo que saiu com a espiritualidade de Francisco. E ele diz para o Papa, não, a minha regra é só uma, eu quero viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é viver esse evangelho? É fraternidade com todos, é amor e respeito para com todos. Aqui que está a diferença. Por isso hoje, nesse dia, eu queria dizer para vocês, por favor, não criemos divisões, não criemos muros entre as pessoas, independente por causa do quê. Se é por causa do pensamento, se é por causa da religião, se é por causa da cor, se é por causa do partido político. Isso aí, quem divide é pensamento pequeno. Olha aqui, quem divide tem pensamento curto. Quem une tem pensamento grande, tem pensamento maior. Quem une, quem divide, eu posso dizer, cérebro curto. E tem muita gente que faz isso. Tanto nas religiões, quanto nos partidos e tudo mais. E agora, para concluir, vejam o seguinte, eu estava falando com o padre também, porque Jesus, quando nós acreditamos em Jesus, ele tem que também ter um espírito terapêutico sobre nós. A religião precisa ser terapêutica. O que é isso? A religião, a minha fé na religião, ela precisa me curar como pessoa. Terapêutico é isso, é aquilo que cura. Quem que fez a novena de São Miguel aí, a quaresma? Quem que fez a quaresma? A quaresma de São Miguel, quem fez, levante a mão bem para mostrar.
Esses dias eu nas redes sociais fiquei falando um pouco dos anjos. Por que será que o pessoal gosta mais de São Miguel? Amanhã é dia dos arcanjos, dos três juntos. Miguel, Gabriel e Rafael. Amanhã é o dia dos três anjos, arcanjos. Sabe por que o pessoal gosta mais do Miguel? Sabe por quê? Porque um é melhor que o outro? Não, nunca foi. Não é verdade. Tanto que a igreja bota os três juntos. Mas eu vou dizer, as pessoas gostam mais do Miguel, porque ele é o anjo do combate. E ele combate contra quem? Contra o demônio. E as pessoas ainda têm aquela ideia assim, que o demônio, o diabo, aquele do chifre, aquele do fogo, está fuxicando o tempo todo. Então quando eu tenho um pensamento negativo, o demônio está me dando esses pensamentos negativos. Grande bobagem, né? Não, se você conhece o ser humano, você sabe que os pensamentos negativos vêm. Por quê? Porque nós temos a nossa história, as nossas dores, e o pensamento negativo de vez em quando vem. Mas não preciso pensar que é o demônio que está me fazendo. O demônio está me fazendo pensar isso. Por favor, estamos no ano 2025. Então, uma vez, você pensava que tudo era demônio, tudo era o diabo, tudo era o capeta. Não. Então, hoje a gente sabe que os maiores demônios estão dentro da nossa mente, que é a nossa história de vida, as dores que nós vivemos, os traumas que nós sofremos, as complicações que nós vivemos desde criança com o pai e a mãe, os nossos sofrimentos. Isso sim fica guardado dentro da mente e muitas vezes produz doenças, produz pensamentos depressivos, produz angústia, produz dores, e dores no corpo. Não tem gente que tem fibromialgia. O que é a fibromialgia? Os médicos dizem, nós não sabemos a cura, mas a gente sabe que é das emoções. Ontem eu estava lá na TV Evangelizar, e veio uma mulher que tinha psoríase. É isso? É uma doença que os dedos ficam todos carne viva, ela perde a pele. A gente sabe que isso aí é emocional. Então ela disse assim, padre, reza para mim para que não me volte, porque de vez em quando me volta. O que é que faz voltar? É a emoção da pessoa, é aquilo que ela guardou na mente dela. Então aqui as pessoas gostam mais do São Miguel porque elas ficam falando para o diabo ir embora. E em vez de pensar que o diabo já está amarrado lá no fundo do inferno, já está amarrado porque quem amarrou foi Jesus, e em vez de dizer, não, agora eu vou atrás da minha vida, porque eu tenho que curar isso aqui, essa emoção que está me doendo, eu vou curar. Então quando eu digo assim, a religião que eu vivo, ela precisa ser terapêutica, ela precisa me ajudar a fazer um caminho de busca para eu ficar mais curado. Então, Miguel é o anjo do combate, ninguém como Deus. Quem como Deus significa Miguel. Gabriel é o anjo da palavra. Vocês me digam o seguinte, esse aqui não é importante, esse arcanjo aqui? O Miguel é mais importante? Se o arcanjo da palavra, o Gabriel, é aquele que faz com que a palavra de Deus encontre carne em nós,
faz com que eu viva a palavra de Deus. Então, quando eu penso no arcanjo Gabriel, eu estou dizendo, Senhor, que a tua palavra se faça viva em mim, que eu compreenda sempre mais a tua palavra, que eu viva a tua palavra. E olha o que significa o Rafael. Rafael é o anjo da cura. Mas a cura como? Sem precisar ir nos médicos? É a cura milagrosa que cai do céu? É essa a cura que a gente espera de Deus? Ou é a cura da pessoa que vai atrás de si mesma, que quer compreender a história que ela viveu, e muitas coisas ela aceita, porque ela pode dizer, olha, eu tive um pai difícil, eu tive um pai que brigava com a minha mãe, eu tive um pai que bebia, ou eu tive um pai ausente e hoje eu carrego dentro de mim essas coisas. Mas eu quero compreender isso para que eu fique curada daqueles pesos, porque são esses pesos que me deixam doente. Olha aqui, ó, vou dizer para concluir, para vocês entenderem. Então, um é o anjo do combate, combate contra todo e qualquer mal, mas é o combate da vida, é a luta diária que eu tenho que fazer para viver, para ir atrás dos meus objetivos, para conquistar as minhas coisas, para trabalhar, para ganhar o meu dinheiro, para construir a minha casa, para fazer as coisas acontecer. Esse é o anjo da força de Deus, o Miguel. Depois, o Gabriel é aquele da palavra, e o anjo Rafael é aquele da cura. Só que é aquela cura, não aquela cura mágica que eu digo, Senhor, me cura aqui que eu não quero fazer mais nada para mim. Eu estou te pedindo a cura. Não, se a gente compreende a vida, se nós compreendemos verdadeiramente a vida, a gente sabe que a doença é um processo e a cura também é um processo. Eu comprei um livro ontem, lá no aeroporto. Sabe sobre o quê? Sobre o coração. Um médico cardiologista que conhece como funciona o nosso coração. E ele diz assim, olha, para vocês viverem e terem um coração sadio e um corpo sadio, precisa de muitas coisas. E muitas vezes a pessoa nem percebe. Ela não dorme bem, ela não come bem, ela se alimenta com coisas, não faz exercícios, o corpo vai inflamando e depois ela quer a cura de Deus. O que é isso? Vocês percebem? Eu acho que vocês estão entendendo, porque embora a gente esteja num cenário muito religioso, mas eu tenho ajudado e tenho pensado muito para ajudar as pessoas a tirar aquele Deus mágico que a pessoa não faz nada, ela vive como quiser, depois ela pede a cura para Deus. Eu penso assim, bom, eu tenho que me cuidar todo dia e tenho que aprender o que eu preciso fazer para o meu corpo ser saudável. Como a senhora que vem, padre, estou com dor nos joelhos, mas ela está gordinha. Que o Senhor me cure os joelhos. Tá, mas daí? É o Senhor que tem que te curar ou você que devia e poderia ter feito diferente e talvez agora não dá mais tempo? Percebe? Vocês estão entendendo? É nessa fé que eu acredito. É nesse Deus que eu acredito. Eu acredito num Deus que está sempre nos ajudando, está sempre fazendo o máximo, está sempre nos dando todo o bem e toda a paz, mas eu tenho que fazer a minha parte, buscando a minha vida, buscando a minha saúde, buscando
resolver aquilo que está dentro da minha mente, que me leva à doença, à depressão, à falta de sentido e assim por diante. Então, que São Francisco, que foi o homem do milênio, nos ensine, que os arcanjos que nós celebramos amanhã também nos ensinem, e que a gente aprenda a cuidar da vida e a não criar muros entre as pessoas, mas criar proximidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,